Olá a todos, estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear 1 e hoje nós vamos falar sobre coordenadas e matriz de mudança de base. Bem, vamos começar com um teoremazinho que vai nos ajudar a poder definir as coordenadas de um vetor em relação à base. O que é que o nosso teorema diz? Ele diz que dado uma base beta formada por V1 até Vn, tá, de um espaço vetorial V, então cada vetor de V ele pode ser escrito de forma única, como combinação linear de V1, Vn. Aí, como é que a gente verifica isso? Então, sabemos que, como beta é uma base, tá? Em particular, beta é Li, tá? E o conjunto gerador coincide com todo o espaço. Tá? Essas são as nossas duas condições de base. Veja só, essa primeira condição aqui, certo? Como o subespaço gerado por esses elementos coincide com todo o espaço, então é claro que todo vetor do espaço pode ser escrito como combinação linear do V1, Vn, tá? Mais uma vez eu repito, porque o subespaço gerado por ele coincide com todo o espaço. Tá? Então, esse teorema aqui, o legal dele é essa palavra aqui, ó, única. Tá? Porque só pelo fato de ser uma base, então ele é um conjunto gerador, é óbvio que todo vetor pode ser escrito como combinação desses caras. Tá? Agora, o que o teorema traz aqui de novo seria essa palavra aqui, única. Ou seja, os escalares que você usa para escrever o vetor como combinação desses caras são únicos. Então vamos verificar isso aí. Tá? Então, resta provar que a combinação é única. Então, ó, escreva o vetor V como combinação dos vetores V1 e Vn, certo? De duas formas diferentes, ou seja, com dois conjuntos de escalares distintos. Tá? Eu peguei o A1, e escrevi o V como dessa forma aqui, e peguei B1, Bn e escrevi o V dessa maneira aqui. Certo? Você quer mostrar que a combinação linear é única. O que isso significa? Você tem que mostrar, então, que o A1 é igual ao B1, A2 igual ao B2, até o AN igual ao BN. Tá? Isso mostra que os escalares que tornam possível a combinação linear são únicos. E é esse o nosso objetivo. Então vamos lá, vamos provar isso aí. Primeira coisa, esse carinha aqui é igual ao V. Esse aqui também. A gente já tomou o V como sendo igual a esses dois. Então eles são iguais entre si. Tá? Então o que é que você faz? Pega esse vetor aqui, soma os dois lados da expressão por menos ele. Como é um espaço vetorial, a gente sabe que isso é possível. Então, como resultado, a gente tem o vetor nulo de um lado e do outro você tem isso aqui, ó, o vetor, essa combinação linear aqui intacta e menos essa aqui. Tá aqui. O que é que você faz agora? Agrupa todo mundo que tem o mesmo vetor. V1 aqui, tá? E vai sobrar o escalar B1 menos A1, tá aqui. Vai fazendo isso com todos até chegar no Vn, certo? Então você tem essa expressão aqui igual a zero. Então veja só, você tem uma combinação linear dos vetores V1, Vn iguais a zero. O que é que a gente sabe sobre os vetores V1, Vn? A gente sabe que eles são Li. Tá? Então a única forma disso aqui ser possível é cada um desses escalares aqui sendo zero. É exatamente isso que a gente usa. Como os vetores V1 e Vn são Li, então você tem que cada um desses escalares é iguais a zero e portanto você vai ter que o A1 é igual ao B1 até o AN igual ao Bn, como nós queríamos. Então a gente provou que cada um desses escalares que tornam possível a combinação linear de qualquer vetor, como sendo combinação do V1 e Vn, esses escalares são únicos. Tá? Como eles são únicos, a gente pode dar um nome para eles. E é exatamente esses caras que a gente chama de coordenadas. Tá? Então vamos para a nossa definição de coordenadas. Tá? Coordenadas em relação a uma base. Tá? Então seja beta igual a V1, Vn, uma base, tá? E aqui faz muito mais sentido, aqui é onde vai começar a fazer sentido, na verdade, o nome ordenada. Tá? Uma base ordenada do espaço vetorial V, e V, um Vzinho é um elemento, um vetor do espaço V. Tá? Então a gente sabe que é possível escrever o V como combinação dos V1 Vn, tá? Escrever de forma única, ou seja, cada um desses AI aqui, ó, são únicos, tá? E esses escalarezinhos aqui a gente chama de coordenadas, tá? Do vetor V,
em relação à base beta. Tá? Então essas são as coordenadas. São esses escalares aqui. Então a notação que a gente usa para coordenadas é essa daqui. A gente escreve na forma matricial. Essa anotação aqui significa o seguinte: o V na base beta, as coordenadas do V na base beta são essas aqui, ó, A1 até AN. A gente usa essa anotação aqui para descrever as coordenadas. Tá? Então guarde bem essas informações e a gente vai ver um exemplozinho para clarear um pouco mais essa noção. Então, primeira coisa, vamos ver no R2, seja V igual a R2 e seja beta igual a base canônica e beta' essa base aqui, ó, 1, 1, 0, 1, certo? Bases do R2, bases de V. Então, o que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar as coordenadas de V na base beta e as coordenadas de V na base beta'. O V não está aqui em cima, tá? O V é o vetor 4, 3, tá? Vou corrigir isso aqui no slide, tá? Mas o V aqui que a gente quer escrever como combinação, tanto do que quer encontrar as coordenadas tanto do beta quanto do beta', o V é o vetor 4, 3, tá? Então como é que você faz isso? Para você encontrar as coordenadas, você tem que escrever o vetor como combinação dos elementos da base. Tá? Então, ó, você escreve o 4, 3 como combinação da base beta, então a base beta é a 1, 0 e a 0, 1. O que é que você tem que fazer? Encontrar o x e o y. O x e o y são as coordenadas do vetor V na base beta. Como aqui é a base canônica, é bastante simples. Multiplica, soma e você já vai encontrar um sistema trivial. Já vai ter a solução. X igual a 4, y igual a 2. Portanto, as coordenadas do vetor V na base beta é essa daqui. 4, 3. Tá? Essa matriz aqui, coluna. E vejam só, você pode olhar aqui e dizer, encontrar as coordenadas é muito fácil, é só você pegar o vetor e escrever na forma de matriz coluna. Você não faz conta nenhuma, você pode pensar inicialmente. Mas veja só, a base que a gente está usando aqui, ó, é a base canônica. A gente está escrevendo V na base beta e essa base que a gente está tomando aqui é a base canônica. E lembra do que eu falei nas aulas passadas? Quando a gente trabalha com a base canônica, com as bases canônicas, a conta que você faz é a menor possível. É geralmente sempre fácil trabalhar com base canônica. E de fato, nesse caso aí, para você encontrar as coordenadas do vetor V na base canônica, são exatamente as coordenadas usuais. Tá? Esse aqui é o 4 e 3. Por quê? Porque a gente está trabalhando com a base canônica. Mas veja só, essa aqui, ó, essa daqui já não é mais a base canônica. Então vamos ver o que acontece. Vamos encontrar agora V na base beta', seguindo o mesmo modelo. Considera a equaçãozinha, ó, o vetor V como combinação dos vetores da base beta', multiplica, soma, iguala e encontra seu sistema. Certo? Encontrou o sisteminha, resolveu o sistema. Tá? Então você vai ter, ó, x igual a 4, y igual a menos 1. Tá? Então essas são as coordenadas do vetor V na base beta'. E veja que nesse caso não é só você pegar o vetor e escrever como uma matriz coluna. Veja que não é mais a mesma coisa, o vetor e a matriz coluna. Tá? Então por isso que é importante você seguir esse procedimento aqui, toda vez que for pedido para você encontrar as coordenadas do vetor numa base. Tá? Relembrando o procedimento, pega o vetor, tá? Escreve a equaçãozinha como combinação dos vetores da base, tá? Aqui, ó, da base beta', né? O primeiro vetor da base beta', o segundo vetor da base beta'. E aqui é importante a ordem, tá? Daqui a pouquinho eu vou colocar uma observaçãozinha para vocês, para deixar claro a questão da ordem que você está trabalhando nos elementos da base. Tá? Então respeite a ordem, faça a combinaçãozinha, chegue no seu sistema, resolva o sistema, tá? E a resposta do sistema vão ser as coordenadas do vetor na base. Tá? E coloque exatamente nessa ordem. X aqui, o Y aqui. Tá? Respeitem a ordem quando você estiver trabalhando, principalmente nesse contexto de matrizes de coordenadas. Tá? Vamos ver essa observação aqui para frisar um pouco mais a questão da ordem.
dos elementos da base. Tá? Aqui, ó, a ordem dos elementos da base é importante. Pegue, por exemplo, a base canônica, beta 1 como sendo a base canônica do R2. Tá? E o beta 2, eu só inverti a ordem aqui da base canônica, mas aí já passa a ser outra ordem. Aliás, passa a ser outra base, porque a gente está trabalhando com bases ordenadas, tá? Então a ordem importa. Então aqui, ó, são duas bases distintas, só que eu só fiz mudar a ordem aqui. Então veja só a resposta, você encontrando V, o nosso mesmo V do exemplo anterior, agora na base beta', a gente viu que é só o 4 e o 3. Agora se você fizer a mesma operação na base beta 2, você vai encontrar isso aqui, ó, o 3, 4. Tá? Podem ser os mesmos números, mas não são as mesmas matrizes. Lembra, para serem matrizes iguais, as suas respectivas entradas têm que ser iguais, mas não são. Ó. A primeira entrada dessa é 4, a primeira dessa aqui é 3. Tá? Então, são matrizes distintas. Então, se você não respeitar a ordem na hora que você estiver encontrando a combinação linear, as coordenadas, sua resposta final vai estar errada. Vai ser outra matriz. Você pode até encontrar os mesmos valores, mas quando você colocar na forma matricial, vai estar errada. Tá? Então, essa observação aqui é só para deixar claro que você tem que respeitar a ordem que é dada para você na base. Então, agora que a gente já sabe o que são coordenadas de um vetor numa base, a gente pode falar, nós podemos falar sobre a matriz de mudança de base, tá? Que é uma ferramenta bastante útil. A gente vai ver daqui a pouquinho alguns exemplos para ilustrar isso. Então, ó, pega aqui duas bases, tá? De um espaço vetorial, tá? Ordenadas, só para frisar, bases ordenadas. Eu chamei de beta e beta'. Tá? Os elementos de beta são U1 até o N e de beta' são W1 até Wn. Então, vamos notar o seguinte, ó. Dado um vetor V qualquer do espaço, como ambas são bases, então você pode escrever V como combinação do beta, tá aqui, e V como combinação do beta', tá aqui. Tá? E as coordenadas são x1 até xn, do V no beta, e do V no beta', y1 até yn. Tá aqui, ó, na forma matricial, nossa notação, V na base beta, V na base beta'. Agora note o seguinte, tá? O beta é uma base de V. Os elementos de beta', W1, Wn, são elementos do espaço V. Em particular, você pode escrever cada um desses elementos como combinação linear dos elementos de beta', porque beta' é uma base. Tá? Então escreva cada um desses Wi's como combinação dos U1, Un. Tá? Escrevi, chamei aqui, ó, de A e J, os escalares que tornam isso possível. Essa numeração, essa notação que foi escolhida vai ficar clara daqui a pouquinho, porque ela foi escolhida dessa maneira. Tá? Mas o que você tem que guardar até então? Você tem que beta é uma base. Beta' também, mas a gente não vai olhar para ela nesse momento agora como uma base. A gente só vai olhar para os elementos dela. Os elementos dela são elementos do V, então cada um desses elementos você consegue escrever como combinação dos elementos de beta. Foi o que eu fiz aqui. Certo? Então, ó, agora vamos trabalhar com a equação substituindo cada um dessas expressões aqui. Na segunda equação de estrela foi a nossa primeira expressão lá. Deixa eu lembrar aqui para você. Nossa segunda equação de estrela é essa aqui, ó. Você escreveu o V como combinação dos elementos de beta'. Tá aqui. Só que aqui, ó, cada um desses Wi, você tem uma expressão para eles aqui em cima. O que você faz? Você substitui aqui. Então, substituir aqui. Agora, ó, distribui. Pega o y1 e vai distribuindo. O y2 vai distribuindo até chegar no yn e vai distribuindo. Aí você tem essa expressão aqui. Agora, o que você vai fazer? Agrupar em vetores em comum. Todo mundo que tem o U1, coloca o U1 em evidência até chegar no UN. Todo mundo tem o N. Você coloca o N, aliás, em evidência. Aí a expressão, ó, que sobra está aqui. Colocou um U1 em evidência, sobrou isso aqui. Até chegar o N em evidência, sobrou isso aqui. Então veja só o que aconteceu. Você escreveu o V como combinação linear dos vetores U1,
até o N. Mas você já fez isso antes. Você fez isso no sistema estrela, certo? Na primeira equação de estrela. E você sabe o seguinte, ó, como o N é uma base, forma uma base do espaço vetorial V, então esses carinhas aqui, esses escalares, são únicos. Então esses escalares coincidem com os escalares que você obteve antes. Vou colocar aqui, ó. A primeira equação de estrela, você escreveu o V dessa forma aqui. Tá? Mas anteriormente você escreveu o V de outra forma. Então, a gente viu pelo teorema anterior que esses escalares aqui são únicos. Se eles são únicos, então você tem as seguintes igualdades. Ó. Você tem que o x1 é igual a essa expressão aqui, até o xn igual a essa expressão aqui. Tá? Você está usando a unicidade das coordenadas. Tá? Aí. Com respeito à nossa base beta, né? Que é formada por o 1 até o n. Então veja só, você escreveu isso aqui na forma de sistema, aí agora você pode passar para a forma matricial, que seria essa aqui, ó. Primeira matriz, x1 até xn, aqui. Segunda matriz, essa matriz quadrada de ordem n, vezes os y1, yn. Tá? Se você não entendeu daqui para cá, então volte. Faça a multiplicação aqui e iguale. Você vai obter exatamente essas n igualdades. Agora veja só, essa matriz aqui, essa primeira matriz aqui, você já conhece, a gente deu um nome para ela. Tá? São as coordenadas do V na base beta. E essa daqui são as coordenadas do V na base beta linha. Então essa matriz aqui que sobrou, que a gente vai dar um nome para ela. A gente vai colocar uma notação e dar um nome para ela. A gente vai chamar, melhor, a notação que a gente vai usar é essa daqui, ó. O I, coloca colchetezinhos entre o I, coloca beta linha em cima, beta embaixo. E essa daqui vai ser a notação para essa matriz aqui. Então, escrevendo aquela última expressão lá, com as notações que a gente tem agora, lembra, ó, a primeira matriz era V na base beta, a última era V na base beta linha, e agora a gente está chamando essa matriz aqui, a gente está usando essa notação aqui para denotar essa matriz aqui. Tá? Guarde bem essa expressão aqui, ó. Ela é importante, vai ser útil para você bastante. Então guarde bem essa expressão aqui. Esse i aqui no meio, ó, ele vai ficar mais claro quando a gente estiver falando sobre transformações lineares, tá? Isso vai ser mais para frente. Então vai ficar claro porque que a gente usa essa notação aqui. Tá? Por enquanto só guarda essa notação e entenda que isso aqui significa essa matriz aqui. Tá? E essa matriz a gente vai chamar de matriz de mudança de base, da base beta linha para a base beta. Tá? E aí guarde bem as seguintes informações. Né? Aqui ó, é da base beta linha na base beta. A base que vem em cima na base que vem embaixo. O que significa? Que você pegou os vetores da base que estão em cima aqui, da base beta linha, escreveu como combinação linear dos vetores da base beta, e essas combinações, esses escalares que você obteve, viraram as colunas dessa matriz. Certo? Deixa eu registrar isso aqui, certo? Como uma observação. Tá? Comparando essa matriz aqui com 2 estrelas, 2 estrelas foi onde a gente escreveu cada WI como combinação dos U's. Tá? A gente conclui que, como é que a gente obtém essa matriz aqui, a matriz de mudança de base? Você pega os vetores da base beta linha, certo? Os vetores da base que vem aqui em cima, escreve como combinação dos vetores da base que vem embaixo, que no nosso caso aqui é a base beta, e os escalares que você obtém vão formar as colunas dessa matriz. Tá? Se você pegar o primeiro vetor e escrever como combinação, o primeiro vetor de beta linha e escrever como combinação dos vetores de beta, essas coordenadas que você vai obter vai ser a primeira coluna dessa matriz, da matriz de mudança de base. O segundo vetor escreve como combinação, as coordenadas que você vai obter vão ser a segunda coluna dessa matriz. E por aí vai, até chegar na nossa última coluna. Até chegar no último vetor, consequentemente, na última coluna. Tá? Ou seja, o que eu estou falando é isso aqui. Ó. A matriz de mudança de base pode ser escrita dessa forma aqui. Ó. Primeiro vetor da base beta linha
as coordenadas do primeiro vetor da base beta' com relação à base beta, até o último vetor da base beta', as coordenadas dele na base beta. Tá? Então isso aí é para sintetizar como você obtém a matriz de mudança de base. Antes de passar para o exemplo, só quero uma dica aqui para você relembrar, você lembrar dessa igualdade aqui, né? Já que vai ser usada algumas vezes, para você não confundir, você pode olhar da seguinte forma. Veja que o beta' está aqui em cima e o beta' está aqui embaixo. Tá? Então você pode pensar, só para ajudar você a memorizar, você pode pensar, o que está em cima corta com o que está embaixo, aí sobrou só o beta, aqui o beta aqui. Tá? Isso é para ajudar você a memorizar, uma dicasinha, tá? Só para ajudar você a guardar essa formulazinha aí em cima. Então, vamos agora para o exemplo. Um exemplozinho para tentar entender como se obtém essa matriz de mudança de base. Então, seja beta essa base aqui, a base formada pelo 2, menos 1, 3, 4, e beta' a base canônica, 1, 0, 0, 1, certo? Ambas são bases de R2. Tá aqui, ó, o verifique, obviamente, não precisa para o beta', né? Já que o beta' é a base canônica, você já sabe que é uma base. Agora, o verifique serviria para essa aqui, ó. E veja só, nesse momento, você já tem muitas ferramentas, então verificar isso aí seria uma coisa muito simples. Você não precisava verificar as duas condições, porque você já sabe que a dimensão do R2 é 2. Como isso aqui é um conjunto com dois elementos, basta você mostrar que é LI. A única coisa que você teria que verificar aí é que esse conjunto aí ele é LI. Como é LI, um conjunto com dois elementos sendo LI em um espaço de dimensão 2, vai ser uma base. Apenas isso. Mas o nosso foco nesse exemplo aqui é encontrar a matriz de mudança de base, de beta' para beta. Tá? Então, como é que você faz? Qual é o procedimento? Vamos lembrar quem é essa matriz de mudança de base. Essa matriz de mudança de base eu escrevi aqui. Ó. Veja, como a dimensão do espaço é 2, volta aqui um pouquinho. Qual é a ordem dessa matriz aqui? Ó? É uma matriz quadrada de ordem n. Tá? E quem é n? N é a dimensão do seu espaço. Tá? Então volta para cá, por exemplo, agora. A gente está no espaço de dimensão 2. Tá? Então a matriz de mudança de base vai ser uma matriz quadrada de ordem 2. Certo? Você já sabe o tamanho que esperar da sua matriz. Tá? Com base na dimensão do seu espaço. Então, ó, vamos lá. Quem é a matriz de mudança de base? Tá aqui, ó. Essa é a matriz que eu chamei de x, z, y, w. Quem é essa primeira coluna aqui, ó? Essa primeira coluna são as coordenadas, tá? Do primeiro vetor de beta', esse aqui, na base beta. Aqui, ó. Primeiro vetor de beta' na base beta. As coordenadas estão aqui. Isso aqui vai ser a nossa primeira coluna da matriz. E a segunda coluna vai ser as coordenadas do segundo vetor da base beta' na base em relação à base beta. Tá aqui, ó. Segundo vetor, as coordenadas dele na base beta. Tá aqui, ó, ZW. Essa vai ser a nossa segunda coluna. Tá? Então, o que é que você vai fazer? Encontrar essas coordenadas. Você vai encontrar essas coordenadas, cada uma delas, e no final vai substituir aí na matriz e encontrar finalmente a matriz de mudança de base. Como é que você encontra as coordenadas? Escrevendo esse vetor como combinação dos elementos dessa base aqui, da base beta. Então vamos lá. Vamos encontrar, obviamente, o x, y, z, w. Vamos encontrar primeiro a nossa primeira coluna aqui, ó, que seriam as coordenadas do 1, 0 na base beta. O que isso significa? Quando você escreve isso aqui, o que isso significa? Que esse carinha multiplicado pelo primeiro vetor da base beta, mais esse carinha multiplicado pelo segundo vetor da base beta, coincide com esse vetor aqui, o 1, 0. Tá aqui. Tá? O que eu estou fazendo aqui é usando o procedimento contrário de obter as coordenadas. Tá? Eu estou interpretando. A gente pode interpretar daqui para cá. Você resolve isso aqui e joga o x e o y aqui. E você também pode voltar. Isso aqui significa que quando você pega esse cara, multiplica pelo primeiro desse, mais esse cara pelo segundo desse, dá esse vetor aqui. Você tem que saber passear, ir de um lado para o outro. Certo? Tendo esse domínio, você vai ter muita facilidade em resolver questões desse tipo.
de coordenadas e matriz de mudança de base. Tá? Então, como é que você encontra as coordenadas? Desse jeito aqui. Escreve o vetor como combinação da base em questão. No caso aqui é a base beta, que é os elementos da base beta. Então, isso aqui é essencialmente resolver um sistema. Tá? Multiplica, soma, iguala. Multiplica, soma, iguala. Você tem esse vetor aqui. E igualando, você vai ter esse sistema. Tá? E veja que é um sistema bastante tranquilo de você resolver. Tá? Você pode resolver por substituição, regra de Cramer, já que é um sistema quadrado. Você pode resolver por operações elementares. Você tem muitas opções aí para poder resolver esse sistema. Tá? Lembrando que isso aí é um assunto da unidade passada, então você tem um arsenal grande para poder resolver esse tipo de coisa. Tá? Então, resolvendo isso aí, você vai encontrar que o x é igual a 4 sobre 11, o y é igual a 1 sobre 11. Tá aqui, ó, todas as opções que você pode usar. Tá? Operações elementares, substituição, soma, ou até mesmo a regra de Cramer. Então, encontrou, você acabou de encontrar, resolvendo aquele sistema, você acabou de encontrar a primeira coluna da matriz de mudança de base. Tá? Primeira coluna aqui, ó, que é o xy, né? Então, agora você tem que encontrar a segunda coluna. Ou seja, você tem que escrever o segundo vetor da base beta' como combinação dos vetores da base beta. Esses carinhas que você encontrar aqui, ó, vão ser a segunda coluna da sua matriz de mudança de base. Então, novamente, multiplica, soma e, por fim, iguala. E aí você vai ter um outro sistema. Resolve esse sistema. Encontra... Na verdade, aqui está x e y, né? Na verdade, vai estar z e w, tá? Foi um errinho de digitação, mas o sistema é esse aqui. Então, você no final encontra, ó, que o z e o w estão aqui, ó. O z é menos 3 sobre 11, o w, 2 sobre 11. Tá? Veja só, aqui é 2z mais 3w, aqui é w, aqui é z e aqui é w. Tá? E aqui é menos z, deveria ser z aqui, mais 4w. Certo? Então aqui é o sisteminha, só é trocar x por z e y por w. Trocando aqui, resolvendo, você encontra que o z é esse aqui e o w é esse aqui. Então, ó, você acabou de encontrar a segunda coluna da sua matriz de mudança de base. Então, agora você tem as duas colunas, você pode agora escrever a matriz de mudança de base. Tá? A primeira coluna está aqui, a gente achou aqui em cima. Segunda coluna está aqui, certo? E você acabou de encontrar a matriz de mudança de base. Esse tipo de problema, como é que varia a dificuldade dele? Qual o grau de dificuldade aí? Primeiro, a quantidade de vetores, ou seja, a dimensão do espaço. A dimensão do espaço vai te dizer o tamanho da matriz. Tá? Se for um espaço de dimensão 3, 4, dimensão 3 vai ser uma matriz 3 por 3. 4 vai ser uma matriz 4 por 4. Tá? Então, o tamanho do espaço vai te dizer a quantidade de colunas que você vai ter que achar. E cada coluna você vai ter que resolver um sistema. Tá? Aqui, como foram duas colunas, você resolveu dois sistemas. Que você vai ter que escrever cada vetor da primeira base como combinação dos vetores da segunda. E quando eu digo primeira e segunda, é a base que vem em cima é a primeira, a base que vem embaixo é a segunda. Tá? Então, essencialmente, o problema de encontrar uma matriz de mudança de base é resolver sistemas. Tá? Então, você tem que ter o arsenal mínimo teórico para poder modelar esse problema até chegar no sistema. Uma vez que você chega no sistema, você consegue resolver. Tá? Então, vamos ver agora mais uma observação aqui desse exemplo. Tá? Antes de passar para o exemplo seguinte, vamos introduzir aqui uma forma simples, uma vez que você tem a matriz de mudança de base, como encontrar um vetor na base. As coordenadas do vetor na base. Veja, você já encontrou essa matriz aqui. Então, se ainda for pedido para você encontrar um vetor na base beta, certo? Seja qual for o vetor aí do R2. Tá? Vamos tomar um exemplo específico para poder ficar um pouco mais claro essa argumentação.
Então, por exemplo, o vetor 5 e menos 8, tá? O vetor do R2. Então, é pedido para você encontrar as coordenadas desse vetor na base beta, certo? E aí você pode seguir o caminho tradicional, escrever esse vetor como combinação dos vetores da base beta e encontrar as coordenadas, tá? Vai resolver um sistema e vai encontrar. Só que se você já tiver essa matriz aqui, tá? E já tiver quem é o V na base beta linha, vou colocar aqui, você ganha de graça quem é o V na base beta. Que lembra daquela formulazinha que eu pedi para você guardar bem. Veja só, um vetor na base beta é igual a matriz de mudança de base de beta linha para beta vezes o vetor na base beta linha. Lembra? Ó, corta aqui, sobra a base beta. Tá? Aquela formulazinha que eu falei anteriormente. E veja só, essa matriz aqui você já tem. Você acabou de calcular ela. E essa coordenada aqui, você não calculou, mas essa base aqui quem é? Deixa eu voltar aqui para lembrar você. Quem é a base beta linha? É a base canônica. E como é que você encontra as coordenadas de um vetor na base canônica? Bastante simples, né? Basta você pegar as coordenadas dele e colocar na forma de matriz coluna. Vou voltar para cá. Então, ó, essa matriz aqui substitui pela que você encontrou. Essa aqui é exatamente esse vetor, só que na forma de matriz coluna. Então tá aqui, ó, 5 menos 8. Tá? Vou repetir, vou frisar aqui, isso só acontece porque a gente está trabalhando com a base canônica. Tá? Se não fosse a base canônica, você ia ter que resolver. Você ia ter que escrever esse carinha como combinação dos vetores dessa base e ia ter que resolver um sistema. Tá? Mas como é a base canônica, você tem essa vantagem. Então, ó, o problema de encontrar essas coordenadas simplificou, virou um problema de multiplicação de matrizes. Tá? Uma multiplicação de matrizes bem simples. Certo? Multiplica e achou aqui, ó, as coordenadas sem resolver nenhum sistema, sem precisar resolver nenhum sistema, que a princípio iria precisar resolver, né? Eu tenho que escrever esse cara como combinação linear dos vetores da base beta e encontrar aí as entradas da matriz coluna. Mas a vantagem é essa, você já tinha as informações, tá? Você só fez juntar e encontrar as coordenadas. Tá? Então isso que é importante quando você estiver resolvendo um problema. Tá? Por isso que é importante você guardar bem as propriedades, guardar bem as fórmulas, porque no momento de você aplicar, você vê quais são as informações que você tem e o que é preciso para chegar na questão, na resolução da questão. E aqui, ó, você poderia seguir o caminho mais longo, e você sabe que nem sempre você tem tempo suficiente para fazer o caminho mais longo, tá? Ou você poderia usar as propriedades, certo? Aquela formulazinha que foi dada de matriz de mudança de base e facilitar a sua vida e resolver o problema aí sem nem passando longe aí da questão de sistemas, tá? Então guarde bem essas informações, guarde bem essa formulazinha aqui e vamos seguir para o nosso vamos falar um pouco sobre pronto, para fechar o nosso último exemplo da aula de hoje, eu vou deixar registrado aqui essa seguinte observação, tá? Se você tem beta e beta linha bases, tá, do espaço vetorial V, então, ó, dado um vetorzinho V, você tem as seguintes informações. Você tem essa fórmula e você tem essa aqui, tá? Lembra? Isso daqui foi dada para você e aqui é só trocando beta por beta linha. Tá? Como beta e beta linha são bases, então tanto faz você usar essa aqui ou usar essa aqui. Então você vai usar a que for mais apropriada para você. Tá? Então, usando essas duas formulazinhas aqui, você consegue extrair as seguintes informações sobre essas duas matrizes de mudança de base. Tá? A primeira delas é que ambas são invertíveis, tá? Ambas têm determinante diferente de zero, e uma é a inversa da outra. Ou seja, a matriz de mudança de base de beta para beta linha é igual à inversa da matriz de mudança de base de beta linha para beta.
e vice-versa, certo? Se você tem uma, você consegue a outra simplesmente calculando a inversa. Tá? Informação importante essa daqui. Guarde bem, tá? Principalmente essa última aqui, ó, tá? Uma é inversa da outra. E agora vamos ilustrar essas propriedades, tá? O nosso último exemplo. Tá? Sejam beta e beta' bases de R3, tá? Tais que a matriz de mudança de base é essa matriz aí. Então o que é que a gente tem aqui? Primeiro, você tem dado um vetor V, tá? Você não sabe quem é ele, mas você sabe as coordenadas dele na base beta'. É esse aqui, a matriz coluna 7, 0, menos 1. O que é pedido para você? Para encontrar, tá, o V na base beta. E veja que nesse caso, se você for usar a abordagem tradicional, que seria o quê? Pegar o V, escrever como combinação da base beta e encontrar os escalares que tornam isso possível. Tá? Esses escalares são as coordenadas do V em relação à base beta. Mas veja que você tem um problema aí. Primeiro, você não sabe quem é o V, você só sabe quem são as coordenadas dele na base beta. E segundo, você não sabe quem é o beta, certo? Não é dada a base beta para você, é dado só a matriz de mudança de base. Tá? Então aqui nesse exemplo aqui você não conseguiria resolver usando a abordagem tradicional. Tá? Então o que é que você tem que fazer? Tem que lembrar das propriedades. Tá? Primeira delas, lembra do seguinte, que V na base beta é igual a matriz de mudança de base de beta' para beta vezes V na base beta'. Tá? Essa foi a nossa primeira propriedade de matriz de mudança de base que a gente viu. E a que a gente acabou de ver foi essa aqui. Veja só, você não tem essa matriz aqui. Tá? Você não tem. O que você tem é a matriz de mudança de base de beta para beta'. Mas você não tem ela, mas você sabe como obter pela nossa propriedade anterior. Certo? A matriz de mudança de base de beta' para beta é a inversa da matriz de mudança de base de beta para beta'. Tá? Então, usando essas duas propriedades, você vai ter informação suficiente para resolver o que foi pedido, para encontrar a solução do que foi pedido nesse exemplo. Tá? Então, veja só, você tem a matriz, tá? E o que você faz? Você calcula a inversa dela. Você vai encontrar a matriz de mudança de base de beta' para beta. Como você faz isso? Aí você tem que puxar a memória e voltar para as unidades anteriores. Tá? Como se calcula a inversa de uma matriz? Você tem pelo menos dois métodos aí para poder usar. Tá? Operações elementares, tá? Ou matriz dos cofatores. Você tem ambas possibilidades aí para poder calcular a inversa de uma matriz. Tá? Então calcule, use aí o conhecimento que você já tem das unidades anteriores. Calculou a inversa, você sabe que essa inversa aqui é a matriz de mudança de base de beta' para beta, que é a informação que faltava para você concluir aqui. Porque essa aqui você já tem, ó. V na base beta' está aqui. Então o que faltava era a matriz de mudança de base de beta' para beta. Você acabou de encontrar ela simplesmente calculando a inversa da matriz que foi dada. Então o que é que você faz agora? Você já tem essa matriz, você já tem essa matriz. Para concluir, multiplica e encontra a matriz que foi pedida. É o que vamos fazer. Tá? Então V na base beta é igual a essa matriz aqui vezes essa. Tá? Que é a matriz de mudança de base de beta' para beta, e aqui é a matriz, as coordenadas de V na base beta'. Tá? Multiplicando essas duas matrizes, você encontra a resposta. Ou seja, V, as coordenadas de V na base beta. Tá? Então, com isso, com esse exemplo, a gente encerra a nossa aula de hoje. Guarde bem, tá? Como encontrar as coordenadas, tá? de um vetor em relação à base. Guarde bem essa informação. Lembre-se que isso se resume a resolver um sistema. Tá? E guarde também como encontrar a matriz de mudança de base. Como é que você faz isso? Resolvendo alguns sistemas. Cada sistema que você resolve é uma coluna da sua matriz de mudança de base. Tá? E por fim, guarde as duas equações, as duas igualdades que a gente usou nesse último exemplo.
tá? Que V na base beta, as coordenadas de V na base beta, é igual a matriz de mudança de base de beta' para beta vezes as coordenadas de V na base beta', e que a matriz de mudança de base de beta' para beta é a inversa da matriz de mudança de base de beta para beta'. Tá? São informações importantíssimas que você tem que ter guardado para poder usar sempre que for preciso em alguma questão. Tudo bem? Então, com isso, encerramos a aula de hoje. Valeu, pessoal. Até a próxima.